Na nossa aula de hoje teremos a oportunidade de abordar, de estudarmos o membro superior com um enfoque na musculatura, tá? Vamos trabalhar os componentes musculares de uma maneira funcional, tentando otimizar, os grupamentos com a sua inervação e trazer um pouco também das lesões, que afetam o membro superior em relação à funcionalidade desses grupamentos musculares. Então, iremos dividir a nossa aula de hoje, num primeiro momento, na musculatura do ombro, nós teremos que entender como é que esse grupamento se comporta. Depois passaremos ao estudo do braço, do antebraço e, por último, faremos alguns comentários sobre a anatomia da musculatura da mão, tá? E sempre associando esses grupamentos com a sua inervação e lesões que possivelmente possam acometer o funcionamento muscular. Então, aproveitem mais uma vez a aula de músculos do membro superior. Vamos iniciar a nossa aula, com a apresentação, mais uma vez, no nosso modelo virtual. Vocês possam observar a musculatura do membro superior e nós vamos dividir a aula nos seguintes tópicos. Vamos ter primeiro a apresentação da musculatura do ombro. Vamos estudar quais são os músculos que estabilizam a articulação escápulo-humeral, a cabeça do húmero na cavidade glenoide da escápula, e que também, evidentemente, auxiliam na fixação do membro superior ao esqueleto axial. Depois iremos passar o estudo dos músculos que compõem o braço, tá? E aí vamos estudar o braço numa face anterior, na qual iremos trabalhar principalmente aqui o bíceps, que já aparece aqui na imagem. Iremos também depois passar o estudo da face posterior do braço com o estudo do tríceps. Depois seguiremos no próximo tópico com o estudo dos músculos que compõem a face anterior do antebraço, a face posterior do antebraço. Estudaremos esses grupamentos musculares, anatomo-funcionalmente. Destacaremos alguns aspectos associados também à clínica. E por fim, passaremos ao estudo do segmento de mão, estudando aqui principalmente os músculos da região palmar, da região que nós vamos dividir em uma parte denominada de palmar, uma outra região denominada de tenar e uma terceira denominada de hipotenar. Então essa é a abordagem que nós vamos estudar na aula de hoje, compreender a anatomia do sistema muscular esquelético que está associada ao membro superior. Então, como eu disse, iremos trabalhar inicialmente os músculos do ombro, e eu vou aqui ampliar um pouco aqui o ombro, para a gente poder ter uma melhor visão dessas estruturas. Vamos começar com esse músculo que tem a forma mais ou menos triangular, ou seja, ele tem uma base que está voltada para cima, observem, sendo que uma parte delas tem uma origem na clavícula, essa é a parte clavicular do músculo deltoide, Temos uma outra porção que está fixada à espinha da escápula, notem aqui a chamada espinha da escápula, com o acrômio da escápula, e aqui essa parte do músculo é chamada de porção espinal do músculo deltoide, e finalmente, uma outra porção do músculo que está fixada ao acrômio da escápula, essa é denominada de porção acromial, do músculo deltoide. O deltoide ele tem, portanto, 3 partes, mas essas 3 porções elas estão fixadas, notem, ao húmero. Então aqui a gente observa que o deltoide ele está fixado ao húmero. Se vocês lembrarem da anatomia do húmero, eu mostrei em uma das nossas aulas práticas no laboratório, antes da paralisação, que existia uma grande depressão na superfície, no periósteo do húmero, denominada de tuberosidade deltoídea. É um acidente ósseo que serve, que marca exatamente o ponto onde o músculo deltoide
ele se implanta no osso, né? Ele está implantado no húmero. Então eu vou pegar as 3 porções aqui do músculo deltoide e vocês vão observar comigo, né, quais são os movimentos que essas porções executam. Vou aqui clicar e vocês vão observar a parte acromial do músculo, né, o que é que essa parte realiza em termos de função. Notem, movimento claro aí de abdução, para que vocês notem como é que essa parte do músculo funciona, a abdução do membro superior, tá certo? Vamos fazer uma seleção também na parte denominada de porção clavicular do músculo deltoide. Vamos ver o seu papel funcional. Notem aí a parte do movimento dessa parte que nós estamos chamando de clavicular do músculo deltoide. Ela tem 3 funções importantes. Ó. Você tem esse movimento aí de girar, né, medialmente o húmero. Nós temos também um movimento importante desse músculo, ó, na flexão do membro superior. O músculo deltoide também participa, né, do movimento de flexão do membro superior. E por fim, vamos selecionar aqui a parte que nós chamamos de porção espinal do músculo deltoide. Vamos selecionar aqui o movimento executado por essa porção, para que vocês também possam perceber, né, qual é o papel funcional dessa parte. Então ela também executa movimentos distintos. Note aqui uma rotação lateral do membro, e percebam aí que essa parte também auxilia, ó, nesse movimento de extensão do membro superior em relação ao tronco. Tá? Então são importantes funções desempenhadas pelo músculo deltoide. Voltando aqui para a nossa imagem, né, para estudarmos aqui um pouco mais sobre o músculo deltoide, vocês vão perceber que o músculo deltoide ele é inervado basicamente, né, pelo nervo denominado de nervo axilar. Esse nervo axilar ele parte do plexo braquial, né, ele é um dos nervos que partem do plexo braquial, esse emaranhado de fibras nervosas que descem aqui, oriundas do plexo, né? Um desses nervos caminha para a inervação do músculo deltoide. Tá? Então nós vamos aqui tentar remover o deltoide e vocês vão observar, ó, o nervo denominado de nervo axilar. Esse é o nervo responsável pela inervação do músculo deltoide. Quando nós observamos, né, a lesão desse nervo, tá? Vou colocar de volta aqui a musculatura do membro. Quando nós observamos a lesão do nervo axilar, isso promove a paralisia do músculo deltoide. Portanto, o indivíduo ele vai ter perda de massa muscular, tá? Ele vai apresentar perda aí da massa muscular do ombro nessa região, esse contorno arredondado, né, do ombro, ele é dado principalmente pelo músculo deltoide. Então o músculo atrofia, o indivíduo vai ficar com a cabeça do húmero praticamente exposta e perde, consequentemente, os movimentos de abdução, né, e perde força na flexão e também perde força na extensão do membro superior. Então um detalhe importante que a gente não pode passar despercebido. As aplicações intramusculares no deltoide, né, o indivíduo normalmente traça uma linha imaginária na porção média aqui do músculo, né? Traça um plano mediano no músculo e num ponto equidistante entre a origem e a inserção da porção acromial, mais ou menos 1 centímetro posteriormente a essa linha imaginária, coincidindo com a parte mais carnosa do músculo, é que se faz a aplicação, né, do agente do medicamento, né, ou da vacina que será dada aqui no indivíduo. Então, importante destacar o músculo deltoide no seu contexto topográfico e a relação que esse músculo apresenta com o seu elemento de inervação, que é o nervo axilar. Tá? Então, vamos passar aos demais músculos do ombro. Vou remover aqui o deltoide mais uma vez, vamos tirá-lo, tá? E aí vamos tirar também o músculo trapézio e expor o que é que está por baixo. Observem aqui a espinha da escápula e vejam a presença
do músculo supraespinal e notem a presença do músculo infraespinal. Um acima da espinha, na fossa supraespinal, e outro abaixo da espinha, na fossa infraespinal. Nesses dois músculos caminham para uma fixação, notem, no chamado tubérculo maior do húmero. Logo abaixo, vocês vão observar comigo, abaixo do músculo infraespinal, surge na margem lateral da escápula, olha aqui, um músculo denominado de redondo menor, que corre em direção também ao tubérculo maior do húmero, e um outro músculo denominado de músculo redondo maior. Então, o redondo menor acima e o redondo maior está abaixo. O redondo maior caminha anteriormente, vamos remover aqui o peitoral da imagem, e eu gostaria que vocês observassem, também tirar o peitoral menor da imagem, posso também remover o serrátil anterior, que nós já estudamos na aula passada, e vocês observem que o músculo redondo maior corre, não é, em direção, em busca, da face anterior do húmero, logo abaixo, na chamada crista do tubérculo menor. Então, importante posição que eu gostaria que vocês observassem comigo. Então, vamos repetir. Quais são os músculos, né, que nós já estudamos aqui? Removi o deltoide, que faz parte do ombro. Destaquei a presença do supraespinal. Notem o supraespinal passando por baixo do acrômio da escápula, né, nessa fossa, nesse espaço, nesse recesso, e em direção ao tubérculo maior do húmero. Notem o infraespinal, também em direção ao tubérculo maior do húmero, e o redondo menor em direção ao tubérculo maior do húmero. Aí o músculo, que nós chamamos de músculo redondo maior, também tem uma origem, olha aqui, na margem lateral da escápula, e busca na face anterior do húmero a sua fixação, olha aqui, a sua fixação exatamente na crista do tubérculo menor do húmero. Quando esse músculo se contrai, o músculo redondo maior se contrai, ele puxa o húmero no sentido medial, e aí a gente vai observar aqui o movimento do músculo redondo, maior, para que vocês percebam, não é? Ele puxando a cabeça, a cabeça do húmero, ali ele, funcionando e puxando a cabeça do húmero medialmente no movimento de rotação medial do membro superior, tá bom? Então esse é um papel importante executado pelo músculo chamado de redondo maior. Professor, e o músculo que você demonstrou, né, que foi denominado de músculo redondo menor, aqui está ele, o músculo redondo menor, e o músculo denominado de músculo infraespinal. Esses dois músculos, tá, quando se contraem, eles promovem movimento inverso ao que nós observamos agora há pouco no redondo maior, ou seja, eles produzem um movimento de rotação lateral do húmero. Então a gente vai observar aqui que o músculo infraespinal, olhe bem, quando se contrai, ele promove o movimento de rotação lateral do membro superior. Aí ele se contraindo e promovendo esse movimento de rotação lateral, né, do membro superior. Observe. Vamos voltar aqui à imagem para a gente finalizar essa abordagem, não é, do membro superior. Eu gostaria que vocês identificassem comigo. Vamos aqui observar um músculo. Vou retirar aqui parte do bíceps. Vamos tirar esse outro músculo que será abordado daqui a pouco, tá? Mas vejam comigo um músculo denominado de músculo subescapular. O nome dele já está dizendo onde é que ele está posicionado. Ele está posicionado na fossa subescapular, né? Eu preciso observar a escápula
numa vista anterior. Eu preciso virar a peça, né, e observar a fossa subescapular. E vejam que o subescapular vem se inserir lá no tubérculo menor do húmero. Quando ele se contrai, ele também promove o movimento de rotação medial do membro superior. Então eu vou aqui afastar um pouco a imagem e aí vocês vão observar o movimento de rotação medial promovido pelo músculo subescapular. Então, em resumo, em termos funcionais, né, o deltoide ele promove três movimentos básicos, né? A abdução do membro, que nós estudamos, a abdução do membro superior, o deltoide foi removido, mas também promove flexão e extensão do membro, dependendo da porção do músculo que esteja atuando. Os músculos que nós estudamos agora, como o supraespinal, ele promove o movimento de abdução do membro superior semelhante ao deltoide, não é? Então, quando você promove contração do músculo supraespinal, ele vai promover uma ação semelhante ao que nós estudamos com o músculo deltoide, ou seja, o movimento de abdução do membro superior. Agora, quando nós partimos para estudar os músculos infraespinal e redondo menor, vimos que esses dois músculos promovem rotação lateral. E quando estudamos o redondo maior junto com o músculo subescapular, observamos que eles promovem rotação medial do membro superior. Vou apresentar um conceito para vocês, né, que é denominado de manguito rotador. Então, o que é o manguito rotador? É um conceito clínico importante, né? Os músculos do ombro, aqueles músculos que ajudam a manter a cabeça do húmero, né, na cavidade glenoide da escápula. Esse é um ponto de reparo importante aqui, ó, vejam quais são esses músculos, tá? O músculo subescapular é um dos músculos que formam o manguito rotador. Nós teremos também que apresentar para vocês aqui o músculo, né, supraespinal, como um dos músculos do manguito rotador, o músculo infraespinal, como outro músculo do manguito rotador, e por fim, o músculo redondo menor, né, como sendo o terceiro músculo aqui do manguito rotador. Esses músculos, eles, como eu já disse, auxiliam na manutenção da estabilidade da articulação do ombro. Os movimentos, né, executados por esses músculos, vocês já conhecem, né, de rotação lateral, rotação medial, né, da cabeça do húmero na cavidade glenoide da escápula, sendo que o supraespinal é importante para a abdução do membro superior. E uma das principais complicações que nós observamos é exatamente em relação ao músculo supraespinal, né? Essa passagem que ele executa no recesso subacromial, nesse espaço que está logo abaixo do acrômio da escápula. Qualquer estreitamento que exista nesse espaço provoca atrito entre o músculo e o acrômio da escápula. Isso, né, com o tempo, né, provoca inflamação, tendinite supraespinal e a consequente ruptura do tendão e consequente dor, né, muito forte no ombro. O indivíduo não consegue realizar a abdução, porque sente muita dor, e nesse caso, né, é cirúrgico, tá certo? Então não há muito o que fazer, né? Inicialmente tratamento com corticoide, anti-inflamatório, mas que no final, se não houver uma pronta recuperação, né, do tendão, a tendência é realmente a cirurgia, mas o conceito aqui é importante destacar clinicamente, né, a importância do manguito rotador e das suas complicações clínicas. Continuando, nós agora chegamos ao estudo, não é, do braço, e eu vou fazer, não é, a colocação dos conceitos fundamentais aqui para vocês, começando, né, pela face anterior do braço. Já passamos aí pelo ombro,
E aí eu vou começar pela face anterior e passaremos depois a face posterior do segmento de braço. Lembra daqueles conceitos que nós estudamos na introdução da biologia, não é? Dos músculos que são agonistas, aqueles que favorecem a execução de um dado movimento, e um grupamento antagonista, não é? Aquele que atua no sentido contrário. Então a gente vai estabelecer esses conceitos aqui mais uma vez, com o exemplo aqui do bíceps e do tríceps. O músculo bíceps braquial, formado por dois ventres musculares, né? Esses ventres proximalmente apresentam duas origens diferentes, né? A cabeça longa do bíceps, a cabeça curta, aliás, a cabeça longa é essa que está aqui marcada em amarelo, e a cabeça curta é essa agora, medial, tá? E essas duas porções, elas se unem através de um único tendão, tá? Inferiormente, chamado tendão bicipital. Tá? Aí vocês têm que o músculo bíceps tem duas origens proximalmente e uma única inserção distal, indo até a chamada tuberosidade do rádio, né? E quando o bíceps se contrai, aí ele promove aquele movimento que vocês já viram também comigo, que é o movimento de flexão, né? O movimento de flexão do antebraço em relação ao braço. Esse é o movimento que o bíceps executa, muito embora também o bíceps ele seja um importante supinador, talvez o mais importante, né, dos supinadores. Vejam, quando ele se contrai, cabeça longa principalmente, ele promove esse movimento de supinação, colocando a palma da mão para cima, não é? No chamado movimento de supinação. Então aí está, ou estão, os dois movimentos mais importantes executados aí pelo músculo bíceps braquial. E aí, se você observar distalmente, né? Distalmente não, posteriormente está o músculo tríceps braquial com uma cabeça longa, uma cabeça lateral e uma cabeça medial, que nós vamos observar daqui a pouco. Ela é mais profunda medialmente, quase dentro do cavo axilar. Esse músculo, quando se contrai, ele promove o movimento que é inverso ao movimento executado pelo bíceps, qual seja, é um movimento que nós denominamos de extensão, né, do antebraço em relação ao braço. Notem, ele puxa o olecrano da una, e aí você tem o movimento em que o membro ele retorna à posição anatômica, né, o movimento de extensão, aumentando o ângulo, né, entre as peças ósseas que articulam. O movimento de flexão é o bíceps, o movimento de extensão é o tríceps. Então vejam que em termos de grupamento muscular você tem um que é agonista para a extensão do antebraço, portanto o bíceps será antagonista à extensão. Quando você fala em flexão, o bíceps passa a ser o agonista da flexão e o tríceps passa a ser antagonista ao movimento de flexão do antebraço em relação ao braço. Tá? Então é importante que vocês observem essas relações funcionais. Vamos remover aqui o bíceps braquial. Vamos remover primeiro o músculo deltoide, mais uma vez, e expor, né, as cabeças longa e curta. Vejam a cabeça longa, ó, do bíceps correndo entre o tubérculo maior e menor, na chamada corrediça bicipital. E aí essa cabeça longa vai se inserir no tubérculo supraglenoidal da escápula. Nós já estudamos esse detalhe, não é? Olha aqui o tendão da cabeça longa. E a cabeça curta do bíceps se insere no processo coracoide da escápula, tá bom? Então, detalhe aí da inserção, né, da origem proximal do músculo. Distalmente, o bíceps, aí vocês já sabem, ele vai até a tuberosidade do rádio, né, através do tendão bicipital, que nós também já estudamos no momento que estudamos os ossos do membro superior. Vamos agora passar aqui a remoção do músculo bíceps braquial. Tirar aqui primeiro a cabeça curta, já saíram as duas, e aí por baixo do bíceps aparece um músculo chamado de músculo braquial. Esse é um músculo, um dos mais importantes flexores, não é? Talvez mais até que o bíceps.
ele exerce exclusivamente o movimento de flexão do antebraço em relação ao braço. Se nós pegarmos o movimento dele, olha só, né? Então o músculo braquial ele é o mais importante músculo flexor, né, do antebraço em relação ao braço. Olha lá o músculo marcado, né? Quando ocorre o movimento de flexão, ele é o principal músculo flexor do antebraço em relação ao braço. Vamos voltar aqui à imagem para dizer que esse músculo ele está fixado proximalmente no húmero, na face anterior do húmero, ó, e que distalmente o músculo braquial se insere no processo coronoide da una. E para finalizarmos a face anterior, né, nós temos um outro músculo chamado de músculo coracobraquial. Ó, proximalmente esse músculo se origina também no processo coracoide da escápula e que distalmente ele vai à diáfise do húmero, né, ter a sua fixação na margem medial da diáfise do húmero. Quando esse músculo se contrai, ele também auxilia naquele movimento lá de flexão, né, do membro superior. O músculo ele é importante nesse movimento de flexão do membro superior. Vou deixar ele aqui para vocês observarem, ó. Então, quando ele se contrai, ele atua no movimento de flexão do membro superior em relação ao braço. Então, esses são os músculos que compõem a face anterior do braço. E a inervação desse grupamento é dada principalmente, não é, por um nervo denominado de nervo córaco, aliás, nervo músculo cutâneo. Observem que esse nervo músculo cutâneo ele também se origina lá do plexo braquial, e o nervo músculo cutâneo corre, ó, perfurando o músculo coracobraquial e inervando os componentes musculares da face anterior do braço, né? Na face posterior, olha o que nós observamos, o tríceps, né? Vocês observem as origens lá. A cabeça longa do tríceps braquial atravessa entre os dois músculos redondos e vai se inserir na escápula, no tubérculo infraglenoidal, ó, tubérculo infraglenoidal da escápula. Essa é a cabeça longa. A cabeça que nós vamos denominar de cabeça lateral do tríceps, tá bom? Essa cabeça vem e se insere no húmero, né, acima do sulco do nervo radial. Vamos remover a cabeça longa e observarmos aqui na peça, não é, a chamada cabeça medial do húmero, aqui está ela, a chamada cabeça medial do tríceps braquial. E o que eu queria que vocês observassem é que no momento em que nós removemos aqui o tríceps, né, da imagem, surge o nervo radial. E é exatamente o nervo radial o responsável pela inervação do músculo tríceps braquial. Então nós vamos estudar daqui a pouco um pouco mais sobre esse nervo radial, porque ele deixa, não é, também ramos para a inervação dos músculos da face posterior do antebraço, e ele é fundamental, portanto, para os movimentos de extensão, tanto do antebraço em relação ao braço, mas também para os movimentos de extensão da mão e extensão dos dedos, né? Lesões do nervo radial provoca sérios prejuízos aos movimentos de extensão no membro superior como um todo, tá? É importante destacar essa relação anatomoclínica. E para que a gente possa finalizar, só destacando que o tríceps, que eu removi aqui da imagem, ele tinha fixação no olecrano, né, da una, que nós estudamos também nas aulas de ossos. Bom, eu considero, né, que para o aluno de enfermagem, nesse momento, né, dessa apresentação de membro superior, dos músculos do membro superior, fundamental que a gente tenha em mente a relação de um importante vaso sanguíneo, né, que é utilizado para verificação e aferir pressão arterial no indivíduo, sobretudo quando se faz a utilização de tensiômetro, né, no segmento de braço. E aí eu não posso absolutamente deixar de falar, né, da artéria braquial.
Então, notem aqui a artéria braquial, ela é um importante elemento para ser identificada anatomicamente, ela é a continuação, olhe bem, nós temos aqui uma artéria denominada de artéria subclávia. Depois, essa artéria subclávia, ela vai penetrar, né, na axila, ela penetra no cavo axilar e passa a se chamar artéria axilar. E em seguida, essa artéria desce, tá, pelo segmento de braço, olha só, passando, tirando aqui os componentes musculares, para você observar em toda a extensão, né, a artéria denominada de artéria braquial. Então, é essa artéria que é comprimida pelo tensiômetro, né, que aí você interrompe o fluxo sanguíneo para as porções distais do membro e coloca o seu estetoscópio medialmente em relação ao tendão bicipital e dessa forma você vai conseguir auscultar, né, os jatos de sangue quando você soltar a pressão do tensiômetro, quando o jato de sangue volta a passar pela artéria braquial medialmente ao bíceps braquial. Então é importante que depois na fisiologia vocês vão entender os conceitos de pressão sistólica, de pressão diastólica, mas cabe nesse momento, na anatomia, que a gente demonstre para vocês o porquê, né, de se colocar o tensiômetro nessa posição e o porquê de se colocar o estetoscópio em posição medial ao tendão do bíceps braquial. Então essas duas relações topográficas explicam, né, a posição do tensiômetro e do seu estetoscópio durante a verificação da pressão arterial no indivíduo. Bom, começamos agora a análise do antebraço, tá? Então eu vou destacar para vocês quais são esses músculos. Não precisa se preocupar muito agora, tá, com a memorização dos nomes dos músculos, porque nós teremos o nosso bloco de aulas ainda prático. Vocês terão a oportunidade de identificar esses músculos nas peças naturais ainda, né, no cadáver. Então nós teremos tempo ainda para revisar de forma prática todos esses elementos musculares. Então aqui eu vou fazer uma rápida análise com vocês, mas destacar, né, o papel funcional de cada agrupamento desse. Isso é importante, e as suas relações de inervação e de vascularização. Então vejam bem, na face anterior nós vamos estudar um grupamento na camada superficial do antebraço e depois passaremos a uma camada profunda no antebraço, tá? Então o primeiro músculo que nós vamos destacar do sentido lateral para o medial, nessa camada superficial, é esse músculo denominado de músculo braquiorradial, tá? Em seguida, surge um músculo chamado de músculo pronador redondo, depois um músculo denominado de flexor radial do carpo, né? Esse é o flexor radial do carpo, depois um outro músculo chamado de palmar longo, tá? Um músculo denominado de flexor ulnar do carpo e logo abaixo, tá, do músculo flexor radial do carpo, nós iremos encontrar um músculo chamado de músculo flexor superficial dos dedos. Então, repetindo, do sentido lateral para o sentido medial, nós temos, tá, os seguintes músculos, os seguintes componentes. Teremos que analisar o músculo braquiorradial, o músculo pronador redondo, o músculo flexor radial do carpo, o músculo denominado de palmar longo, tá? O outro músculo chamado de flexor ulnar do carpo e, por fim, teremos o músculo chamado de flexor superficial dos dedos. Destaco nesse momento que, preferencialmente, esses músculos, não todos, eu vou destacar, não todos, mas preferencialmente esses músculos têm origem proximal no epicôndilo medial, tá, do húmero. Notem aqui o epicôndilo medial do húmero e essa massa muscular da face anterior caminhando para a sua fixação proximal. Distalmente, esses músculos eles vão se inserir ou em ossos do carpo ou
nos metacarpos ou nos dedos. Tá? Os músculos da face anterior do antebraço, eles são flexores do punho em relação ao antebraço, ou eles são flexores dos dedos, né, em relação à mão. E também atuam, né, no movimento de pronação do antebraço. Ou seja, colocar a palma da mão voltada para baixo é o movimento de pronação. Então vamos aqui executar primeiro esse movimento de pronação. Tá? Vamos colocar aqui o músculo pronador redondo para funcionar no nosso modelo. E aí vocês vão observar, né, que esse músculo atua realizando o movimento aí, ó, colocando a palma, né, da mão no sentido inferior. Vejam aí o pronador redondo atuando. Tá? Eu vou voltar aqui para o nosso modelo. Vou selecionar um outro músculo para dar um exemplo, né, de flexão. Vou pegar aqui o músculo flexor radial do carpo, colocá-lo também em movimento, para que vocês analisem comigo o movimento de flexão, né, do punho desenvolvido aí pelo músculo flexor radial do carpo. Então não apenas ele, mas o flexor ulnar do carpo também desempenha esse papel de flexão do punho. Vamos selecionar, né, o músculo flexor superficial dos dedos, e aí eu queria que vocês observassem comigo o funcionamento do músculo flexor superficial dos dedos. Tá? Então a flexão, né, dos dedos, realizada pelo músculo flexor superficial dos dedos. Então, como eu disse, os músculos da face anterior do antebraço são músculos que desempenham o papel de flexão do punho, de flexão dos dedos ou de pronação do antebraço em relação ao braço. Vamos caminhar um pouco, vou tirando aqui essas camadas superficiais, né, esses 6 músculos da camada superficial, e vamos chegar, olha o pronador redondo aqui sendo removido, né, vou aproximar um pouco mais a imagem, o pronador redondo. Vamos tirar aqui também o músculo flexor radial do carpo, vamos remover o palmar, né, da imagem, vamos remover também o músculo flexor ulnar do carpo e vamos também fazer a remoção do músculo flexor superficial dos dedos. E assim chegamos à camada profunda de músculos da face anterior do antebraço. O que eu destaco para vocês são o músculo flexor longo do polegar, portanto atua na flexão do polegar, olha aqui, musculatura, e olha o tendão do flexor longo do polegar, aqui na imagem, se inserindo na falange distal, né, do polegar. Notem um outro músculo, né, que está um pouco mais medial. Observem o músculo flexor profundo dos dedos, com os seus tendões caminhando também para as falanges distais dos últimos dedos, né, do segundo, terceiro, quarto e quinto dedo. E notem, por fim, a presença de um músculo que está logo abaixo desses dois, denominado de músculo pronador quadrado. Então vamos colocá-los para funcionar, né, em movimento. Vamos pegar o pronador quadrado, colocá-lo aqui em movimento, para que vocês observem qual é o papel desse músculo, tá, no movimento de pronação. Aí ele funcionando, ele junto com o pronador redondo que está aqui acima, atuam no movimento de pronação da mão, né, em relação ao antebraço. Vamos voltar aqui ao modelo, vamos colocar em movimento o músculo flexor longo do polegar, também para funcionar. E aí eu gostaria que vocês atentassem, né, para a flexão do polegar. E por fim, a flexão promovida nos dedos, nos 4 últimos dedos, pelo flexor profundo dos dedos. Portanto, destacar isso porque o flexor superficial atua na falange média, flexionando a falange média sobre a falange proximal, enquanto que o flexor profundo dos dedos atua na falange distal, né, flexionando a falange distal sobre a falange média. E aí nós temos, portanto, né, a atuação desse músculo flexor profundo dos dedos. Tá? Então, assim que nós destacamos funcionalmente o grupamento muscular da face anterior do antebraço. Vou colocar aqui, para que vocês observem,
né, os elementos nervosos que estão distribuídos no antebraço, na face anterior do antebraço. E eu queria destacar, sobretudo, né, apenas dois nervos. O primeiro nervo, que eu queria que vocês atentassem para ele, é o nervo denominado de nervo mediano. Olha só, o nervo mediano se distribuindo, não é, na face anterior do antebraço. Para poder visualizá-lo, eu tive que remover camada superficial de músculos. Esse nervo ele tem o papel de deixar ramos na musculatura da face anterior do antebraço, bem como na musculatura da mão, né, e na pele da mão. Então, a região da palma da mão, preste atenção na imagem, né, grande parte da palma da mão depende do nervo mediano, até a face medial, a face lateral do quarto dedo depende do nervo mediano, tá? Você observe que toda a face anterior do antebraço também depende do nervo mediano. A exceção, a regra, é o músculo flexor ulnar do carpo, né? E a parte medial do flexor profundo dos dedos, que depende do nervo ulnar. Então aí o nervo ulnar é um outro ramo do plexo braquial, ó, inervando uma pequena parte de músculos no antebraço, mas que atua fortemente na inervação dos músculos, né, dos demais músculos da palma da mão. Então aqui esses músculos que estão na região medial da mão, que vão ao dedo mínimo e à pele da região mais medial do quarto dedo, dependem do nervo ulnar. Portanto, lesões, não é, nesses dois elementos nervosos provocam paralisias no antebraço e na mão, que nós vamos destacar na próxima sessão da nossa aula. Preciso destacar ainda, né, dentro do contexto da inervação do antebraço, uma relação topográfica importante aqui para vocês. Então, é muito comum, é muito frequente dentro da clínica que a gente observe, né, o paciente reclamar, né, de dor no punho, essa dor que se irradia, né, na região palmar, tá? É uma dor que também leva ao adormecimento da pele, né, na região palmar, mas o que é interessante é que poupa, né, essa dormência e essa dor poupam os dois últimos dedos, né, a região tenar, o dedo mínimo, e o quarto dedo são poupados praticamente desses sintomas de perda de sensibilidade na pele da região palmar, né, e também da dor que é provocada nessa região. O que é importante destacar é que existe um tecido conjuntivo bem resistente na região de transição entre o antebraço e o braço e a mão, né, que é denominado de retináculo dos flexores. É como se fosse uma bandagem, né, tendinosa que atravessa aqui o segmento, ó, essa parte aqui de transição, né, entre a mão e o antebraço, e ela prende os tendões, veja, todos os tendões ficam retidos no interior desse retináculo, passando por baixo do retináculo para atingir a região palmar. Mas o nervo mediano passa por baixo desse retináculo, né, nesse túnel que é denominado de túnel do carpo. Então, na hora em que existe algum tipo de restrição ao movimento, aumento de algum volume em uma bolsa sinovial, né, que envolve os tendões, um tendão desse se desloca de forma inapropriada ou algum tecido extra aparece para comprimir as estruturas moles que estão passando por dentro do túnel do carpo, o nervo mediano é comprimido e os sintomas observados, né, vão acontecer exatamente naquela região inervada pelo mediano. Então, como o nervo ulnar ele é o nervo que atinge a região mais medial da mão, essa parte da mão é poupada dos sintomas de dor e de dormência, né, ficando concentrada, né, toda a sintomatologia na porção mais lateral da mão, que é o território de inervação do nervo mediano. Essa é a chamada síndrome do túnel do carpo. Então, nesses casos, é realizado um procedimento, aqui
o nervo, né, o nervo mediano passando, né, para atingir a região, aqui está ele, ó, para atingir a região palmar, tá? E aqui o retináculo seccionado. Na verdade, cirurgicamente, o que acontece é que ocorre um procedimento para abertura do retináculo e, consequentemente, a descompressão desse conteúdo que está passando por dentro do retináculo, tá certo? Então, movimentos repetitivos podem conduzir à inflamação de elementos, né, no túnel do carpo e, consequentemente, a compressão do nervo mediano, provocando essa síndrome denominada síndrome carpal, a síndrome do túnel do carpo. Temos aqui uma fratura, né, na epífise distal do húmero e uma provável lesão no nervo mediano. Notem que nesse caso, né, nesse tipo de lesão, você vai observar um quadro clínico muito característico da paralisia, não é, do nervo mediano, porque esse paciente ele vai perder a inervação, né, de praticamente todo o compartimento anterior do antebraço, poupando apenas aquele músculo flexor ulnar do carpo e poupando a parte medial do flexor profundo dos dedos. Notem também que toda a região palmar, né, e a região tenar, aquela que envolve o polegar e envolve também os dois primeiros, aqui o segundo dedo, o terceiro dedo e a parte mais lateral do quarto dedo também ficam comprometidos, né, perdendo a sua inervação, a pele nessa região, a dormência é observada, além da perda de movimento. Se você pede ao paciente, não é, para que ele realize o movimento de flexão dos dedos, vejam que ele não consegue fechar os dedos, né, na mão que está lesionada. O nervo mediano paralisado, musculatura flexora está paralisada, ele consegue realizar a flexão do quinto e do quarto dedo, porque esses dependem, né, do nervo ulnar, mas os demais dedos que dependem do nervo mediano, né, que dependem da inervação dos outros grupamentos musculares, ele não consegue realizar a flexão. Esse sintoma característico, né, denominado de mão em benção. O indivíduo ele não consegue realizar a flexão dos 3 primeiros dedos em virtude da lesão do nervo mediano. Agora, notem, né, comigo a presença do nervo ulnar. Eu gostaria que vocês prestassem atenção no nervo ulnar. Vejam o trajeto dele, não é? Vem lá do plexo braquial, caminhando pelo braço. Em seguida, ele contorna posteriormente, observem o nosso epicôndilo medial do húmero, ó, aquele nervo que quando você, né, se descuida e bate numa quina de uma mesa, né, com seu epicôndilo medial, ele dá aquela sensação de choque que se espalha, né, pelo antebraço. Ó, então ele vem para inervar quem? Ele inerva o músculo flexor ulnar do carpo, inerva a parte medial do flexor profundo dos dedos, em seguida caminha, como eu já falei, né, passando anteriormente ao retináculo dos flexores para inervar os músculos da região hipotenar e inervar os interósseos, né, os últimos aqui interósseos, e chegar também para a inervação da pele dessa região, né, mais medial da mão. Então o nervo ulnar, ele é um importante nervo para a inervação dos músculos da porção mais medial do antebraço e da mão. Notem que a lesão do nervo ulnar, por exemplo, no caso de uma fratura que ocorra no epicôndilo medial, isso pode provocar facilmente a lesão do nervo ulnar. O paciente, se a ele é solicitado a flexão, né, dos dedos, da mão, ele consegue com muita força fazer a flexão aqui do dedo do primeiro, do segundo, né, do terceiro dedo, mas ele não consegue flexionar o quarto e nem o quinto dedo, ficando com um aspecto, né, muito parecido como esse que está aqui, que nós denominamos de mão em garra.
Então, a mão em garra é um sinal clínico claro, típico, né, de lesão do nervo ulnar, enquanto que a mão em bênção, que nós mostramos anteriormente, é um quadro típico, né, da lesão do nervo mediano. Bom, vamos apresentar, né, para vocês os músculos da face posterior do antebraço. Vamos fazer aquele mesmo exercício, tá? De colocar para vocês esses músculos numa organização, né, para facilitar a compreensão topográfica da musculatura e a distribuição, no sentido lateral para o sentido medial, inicialmente, não é? Faremos uma camada de músculos denominados de superficiais e depois passaremos ao estudo, né, de uma camada profunda de músculos, tá? Então vamos primeiro, vou aproximar um pouco mais aqui a imagem para a gente fazer essa abordagem da musculatura superficial do antebraço na face posterior. Então primeiro nós temos aqui um músculo chamado de músculo extensor radial longo do carpo, né, o mais lateral deles. Depois nós temos o músculo extensor radial curto do carpo, o extensor dos dedos, um músculo extensor dos dedos, importante, né? O nome dele já indica o seu papel funcional. E nós temos aqui o músculo denominado de músculo extensor ulnar do carpo. Aqui um pouco mais superiormente, né, nós temos um músculo triangular, denominado de músculo ancôneo. É uma exceção, ele não atua na mão, ele atua na articulação do cotovelo, promovendo o movimento aí, auxiliando, né, nesse movimento de extensão do cotovelo. Mas aqui, portanto, nós temos os músculos da camada superficial, o extensor, denominado de radial longo, extensor radial curto do carpo, extensor dos dedos e o extensor ulnar do carpo. Esses aqui são os músculos, sim, né, caracterizados propriamente como sendo músculos da camada superficial do antebraço, né, que atuam na mão, atuam no carpo e que atuam nos dedos, promovendo aí a extensão desses segmentos. Vamos falar um pouco aqui do papel funcional. Deixa eu destacar aqui que os músculos, né, os extensores radiais, o longo e o curto e o extensor ulnar do carpo, vão atuar, o nome já indica, né, sobre o carpo. Então eu vou aqui selecionar o papel funcional dessa massa muscular e vocês vão poder perceber o movimento aqui de extensão executado, ó, né? Movimento de extensão, ele vai executar uma flexão primeiro e agora o retorno é o movimento de extensão. Então esse é o movimento flexor, né? E o movimento antagonista, que é o movimento extensor, que nós estamos abordando aí nesse esquema. Deixe-me fazer a mesma abordagem com o músculo extensor dos dedos, né, para vocês observem, né, os tendões do músculo extensor, ó, dos dedos, terminando na falange média, terminando na falange distal. Esse componente muscular atua como um antagonista, né, dos músculos flexores dos dedos. Então esse é o músculo extensor dos dedos. Vamos selecionar aqui o modelo, a animação do movimento, para que vocês possam identificar, né, esse movimento de extensão executado aí pelos dedos, tá? Então, extensão do punho, e nós também vamos ter extensão, agora sim, a extensão, essa é a flexão, e agora nós temos o movimento de extensão dos dedos executado pelo músculo extensor dos dedos. Então, esses são os músculos e os seus movimentos na camada superficial do antebraço na sua face posterior. Vamos removê-la, né? Vamos tirando aqui os músculos da camada superficial, que nós acabamos de mostrar e de representar para vocês. Tá? Tirando para poder chegar nessa camada de músculos profundos que preciso ainda abordar com vocês. Então, quando eu removi a massa muscular, eu demonstrei o surgimento de um conjunto de músculos que estão presentes na camada profunda. Então,
eu gostaria de destacar primeiro 3 músculos que caminham para o polegar. Então vamos a eles, tá? Nós temos aqui o músculo chamado de músculo abdutor longo do polegar, né? Vejam o abdutor longo do polegar. Vou girar um pouco a peça e aí vocês vão encontrar aqui o músculo extensor curto do polegar e por fim temos aqui o músculo extensor longo do polegar. Esses 3 músculos se destinam ao polegar. O nome já indica a função, né? Então, o movimento executado pelo músculo abdutor longo do polegar, né, é o movimento de abdução, tá, do polegar. Então, aí está, quando ele se contrai, ó, o movimento de abdução do polegar. Se você analisar os outros 2, né, os músculos extensor longo e curto do polegar, o nome também já está indicando a função. É a extensão. Vejam que quando ele se contrai, ele puxa o polegar, né, no sentido da extensão, afastando o polegar do plano mediano da mão. Então esse é o movimento de extensão do polegar. E aqui um pouco mais medialmente, girando a peça, nós vamos encontrar um músculo que se destina, né, diretamente para o indicador. E ele é chamado músculo extensor do indicador. E aí o movimento dele, o nome também já indica, né, qual é o seu papel funcional. Vejam, ó, que esse músculo, quando se contrai, ele traz o indicador para diante no movimento de extensão do indicador. Tá? A animação está trazendo os dedos juntos, mas a coloração indica, né, o papel do músculo, né, como é que ele atua no dedo indicador. Tá bom? E para finalizarmos, temos aqui a presença, ó, um pouco mais acima, proximalmente, né, de um músculo denominado de músculo supinador. Então, o músculo supinador, ele promove, o nome também já está indicando o seu papel funcional, o movimento de supinação, que consequentemente é um movimento antagônico àquele realizado pelos músculos pronadores que nós estudamos na face anterior do antebraço. Então aqui está o supinador e vamos apenas animar aqui o músculo, né, para demonstrar o seu funcionamento. Então notem que o movimento de supinação coloca a palma da mão, tá, para cima, né? Então nós temos aqui o movimento de supinação. É esse o movimento executado pelo músculo supinador. A cabeça, não é? Olha aqui, ó, a cabeça do rádio gira na cavidade, que nós estudamos na aula de ossos, naquela incisura radial da una, naquela articulação sinovial, olha lá, do tipo trocoide, não é? Que vocês estudaram comigo, e é esse movimento que promove, né, a supinação quando o músculo supinador se contrai. Ok? Então esses são os 5 músculos da camada profunda, né? Havíamos estudado, aliás, 5 na camada profunda e havíamos estudado mais 4 na camada superficial, na face posterior do antebraço. Nesse outro exemplo, nós temos a exposição aqui na peça, não é? Na nossa imagem, do nervo radial. Falei para vocês que o nervo radial vai passar pela axila, caminhar por entre as cabeças do músculo tríceps braquial, no sulco do nervo radial, e em seguida caminhar para o antebraço. Vejam que aqui nessa região posterior do braço ele inerva o tríceps, mas em seguida ele vai, né, seguir em direção ao antebraço e inervar os músculos posteriores do antebraço, que são extensores, não é? Sobretudo extensores do segmento de mão, do segmento de dedos. Então, a lesão do nervo radial, imagine uma fratura como essa que está aqui exposta, né, no húmero, que tenha provocado a secção do nervo radial nesse nível. Primeiro que ocorre paralisia do tríceps. Se o tríceps está paralisado,
vocês sabem que ele, né, é um antagonista ao bíceps. Isso promove, né, no final das contas, uma flexão do cotovelo. Então o cotovelo ele tende a ficar flexionado, né, caso ocorra uma paralisia do tríceps braquial, porque o bíceps não terá mais o seu antagonista, né, para estabilizar a articulação do cotovelo. Então esse é um ponto de reparo importante quando a lesão é alta. Também pode acontecer lesão nos indivíduos que utilizam para caminhar, né, uma muleta, por exemplo, aqui, e fazem muita pressão na axila. Isso pode provocar compressão do nervo radial e também os sintomas, né, que eu estou acabando de descrever, perda de sensibilidade na pele da face posterior do antebraço, do braço, né, do dorso da mão e etc. Vamos seguindo com o nervo radial pela face posterior do braço, do antebraço agora. Ó, vou seguir o nervo radial neste segmento e vou observar que ele termina no dorso, né, da mão. Então aqui ele tem um ramo superficial, ele emite um outro ramo profundo que passa no meio da musculatura profunda, não é? E vai emergir, ó, na porção lateral da mão, ó, passando aqui por cima dos tendões, dos músculos, né, que caminham para o polegar para inervar a pele que está no dorso da mão. Então, essa é uma relação importante. A lesão também do radial vai provocar paralisia, né, a paralisia dos músculos da face posterior do antebraço. E, em consequência disso, nós temos que essa paralisia induz problemas, sintomas característicos na mão. E quais são esses sintomas característicos? Vejam que o paciente torna-se incapaz de realizar a extensão dos dedos das mãos, né? Ele vai ter um sintoma como esse que está exposto aqui, ó, na imagem, vejam, né? Os dedos sempre flexionados e o punho, né, sempre caído. Então é característico de lesão do nervo radial punho caído e flexão dos dedos da mão, além de flexão do cotovelo, se essa lesão acontece em um nível mais alto, né? Em nível, por exemplo, do braço ou em nível de axila. Mas se a lesão do radial ocorre em nível mais baixo, no nível mais distal, no antebraço, aí os sintomas estão focados na mão. E aí vocês não esqueçam que o punho caído e dedos em flexão são sinais de lesão do nervo radial. Terminamos mais uma aula, né? Tivemos a apresentação aí dos componentes musculares, né, do esqueleto apendicular com enfoque no membro superior. Temos, portanto, para terminarmos aqui a nossa primeira unidade, apenas uma aula agora, que é a aula de membro inferior, né, no mesmo sistema, na mesma sistemática que adotamos para o membro superior. Então, continuem estudando, adquiram novamente aquele ritmo de estudos que vocês vinham desenvolvendo antes da paralisação das atividades e estaremos presentes, né, com vocês na nossa aula virtual no Google Meet para tirarmos todas as dúvidas que porventura existam aí, né, ao longo da revisão que vocês vão fazer e também, evidentemente, ao longo dos conceitos que nós abordamos na aula de hoje. Então, nos encontraremos na nossa aula virtual e também apresentaremos a aula de membro inferior, né, para compormos o término da nossa primeira avaliação.